Taylor, que é o último dos presidentes da República Contemporânea. Deixo com vocês, garotas, a palavra. Eduardo, acho que tu tem que aparecer, né? Se liga. É porque eu não tô muito bem não hoje. Tô com muita dor de cabeça. Real. Sério? Tu vai apresentar sem aparecer? Estranho. Tá. Tá dando para ver? Tá. Tá, nós vamos apresentar sobre o governo de Michel Temer. Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil. Ele assumiu depois do afastamento definitivo da ex-presidente Dilma Rousseff durante seu impeachment. Entre 12 de maio e 31 de agosto de 2016, o Michel Temer assumiu como presidente interino e depois de 31 de agosto de 2016 até 31 de dezembro de 2018, ele assumiu como presidente oficial. Durante seu governo, a taxa de desemprego subiu enquanto os juros e a inflação caíram. E, além disso, no governo dele foi pensada a reforma da Previdência. Ele foi preso pela Operação Lava Jato em março de 2019 por comandar uma organização que há mais de 40 anos desviava recursos públicos. Ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. E ele não foi preso, ele meio que não foi preso, como pode dizer, ele foi preso por tudo que ele fez a vida inteira dele, não só quando ele foi presidente. Essa organização ele praticou muito desenvolvendo órgãos públicos e empresas do governo. Só que 4 dias depois, um desembargador, Antônio, mandou soltar ele e depois disso o ex-presidente resolveu se apresentar à Polícia Federal. Aí agora já fala da charge. Essa charge, ela mostra o Temer como um vampiro, porque durante seu governo ele foi comparado a um vampiro. E assustando ele, na charge aparece uma cruz com 70% cravada, tipo, na cruz, né? E esse 70% representa a impopularidade dele durante o governo, e na charge ironiza porque, tipo, 70% da impopularidade está assustando o presidente, ex-presidente. Não esqueça que o vampiro é aquele que tira a alma da pessoa, né? O Temer, com as reformas, visto dessa forma, que vampiriza, que suga aquilo que é dos outros. Então, o vampiro está relacionado a isso também, assim, o fato dele ter feito a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Do ponto de vista dos trabalhadores, o Temer não é à toa que ele tem uma impopularidade tão grande, né? A reforma trabalhista e a reforma previdenciária tiraram uma série de direitos que beneficiam aos empresários, à direita brasileira, de modo geral, mas prejudicam os trabalhadores, pelo menos essa é a fala que os trabalhadores colocam. Essa charge fala sobre a reforma da Previdência que foi pensada no governo dele, que as pessoas iam trabalhar até mais tarde. Aí a charge está ironizando o fato de que a aposentadoria do vô dele saiu depois que ele já tinha morrido. Boa. Lembra da reforma trabalhista? Da reforma da Previdência, os pais de vocês devem ter acompanhado, né? As pessoas passam a ter que trabalhar mais tempo, né? E contribuir mais tempo. O grande problema da Previdência, alguns especialistas diziam, entender esse negócio como é que é. E assim, legal? Como é que funciona a Previdência? No salário dos pais de vocês, tem um desconto da Previdência, um desconto do INSS. Que mais tarde, quando ele se aposentar, esse dinheiro vai ser usado para pagar a aposentadoria dele até a morte dele. Então, assim, é uma poupança que a gente vai fazendo durante a nossa vida de trabalho e depois a gente vai recebendo. Tá? Só que quando a gente vai receber, não é o nosso dinheiro que a gente depositou, é o dinheiro que é recolhido pelo Estado. Todo mundo contribui, o Estado usa esse dinheiro para pagar quem já se aposentou.
Lá na minha época vai ser também assim. Quando eu me aposentar, o Estado vai usar o dinheiro das pessoas que estão trabalhando ainda para pagar quem está aposentado. E alguns especialistas diziam que o problema é o seguinte, como as pessoas estão vivendo mais tempo agora, o Estado não tem condições de pagar essas aposentadorias. É muito dinheiro, mais do que arrecada de quem está trabalhando. Entende o que eu estou falando? Então, não tem dinheiro para pagar todas as aposentadorias. É deficitária, eles chamam. Um prejuízo. Paga mais do que tu recebe. E daí, por isso, precisava de uma reforma previdenciária. E por isso ela foi feita. As pessoas vão contribuir mais tempo e vão ganhar menos tempo. Né? Porque como eu vou ficar mais tempo trabalhando e menos tempo aposentado, eu vou ganhar menos tempo. E daí o Estado, que nunca vai ser integral o salário de quem se aposenta. Se eu ganho 10 mil, eu jamais vou conseguir me aposentar ganhando 10 mil. Tem um teto, o máximo que paga, que é 3 mil e poucos reais. Tá? Outros especialistas dizem o seguinte, não é bem assim. Qual é o problema? Porque todo mundo contribui no Previdência, quem está trabalhando. Só que o governo pega uma parte para pagar a dívida, uma parte para fazer não sei o quê. E daí, no final das contas, o que sobra não vem pagar ninguém. Essa é uma crítica que é feita na reforma da Previdência. Então, ó, precisa considerar os dois lados, tá vendo? Ó? Tem um lado que diz que não tem dinheiro para pagar todo mundo, por isso que tem que fazer a reforma da Previdência. Tem um lado que diz, tem sim, se vocês não usarem o dinheiro para pagar outras coisas, vocês conseguem pagar todos os aposentados. Inclusive, sobra. Porque é interessante, porque assim, não é só o dinheiro do empregado, tá? Meu dinheiro, o dinheiro desconto do INSS. Eu pago, a Engenho paga, o Estado paga, todo mundo paga o dinheiro que vai na conta para pagar os aposentados. Só que, como o dinheiro é usado para outras coisas, acaba não sobrando, e aí precisou, sim, a reforma previdenciária. E que, de fato, foi feita. Essa charge também fala da impopularidade do governo Temer, que foi o governo pior avaliado pelos brasileiros, com apenas 6% de popularidade, né? Aí ela ironiza que ele tá, tipo, perguntando se alguém vai sentir a falta dele, mas ao mesmo tempo a mulher que vai fazer a limpeza da sala não tá nem um pouco preocupada, só quer que ele vá embora para ela poder fazer o trabalho. Então mostra que ela já não tá sentindo falta nem se importando. E, ao mesmo tempo, tirar a sujeira, né? Ó. Precisa limpar o gabinete, tirar toda essa sujeira. Essa charge do Temer, ele tá lavando a mão de alguém. E geralmente na política, lavar a mão significa, tipo, dar dinheiro. Aí a bombona que sai nessa água tá escrita servidor público. Tá mostrando de quando ele tava desviando dinheiro do servidor público. Nessa charge, ele tá deixando para trás a faixa de presidente para receber uma tornozeleira eletrônica. Então, ela ironiza que enquanto ele já estava saindo do governo, ele já estava sendo preso pela Operação Lava Jato. Lembra que enquanto ele é presidente, ele não pode ser preso, né, gente? Enquanto é presidente, ele tem foro privilegiado. Então, quando ele perde a faixa, em seguida, ele já ganha uma tornozeleira. Porque daí ele já não tem mais essa imunidade parlamentar e pode ser preso. Ali tem um carinha falando pro outro. O Temer não renunciou, é outro. E desde quando o porco se suicida? Porque tá falando que o porco não vai se matar sozinho. Então alguém tem que matar ele. No caso, esse porco é o Temer. E ele não iria renunciar ao poder. Então alguém ia ter que tirar ele. Nessa charge, aparece várias pessoas numa mesa de reunião e todos estão com uma tornozeleira eletrônica para ironizar que todo mundo do governo estava envolvido com a Operação Lava Jato e todos foram presos. Essa sorte era bem famosinha. Essa ironiza a prisão domiciliar, que todo mundo estava envolvido, era ricaço, tinha uma casa enorme, então nem devia ser considerado prisão, né? É chamado de crime de colarinho branco, né? Esse crime dos políticos acaba dando pizza. Então. Essa não dá para ler muito bem, mas ela também fala sobre a impopularidade dele
que em uma pesquisa falava que a aprovação do governo dele era de 10%, mas a margem de erro era de 10%. Então, pela margem de erro, a popularidade dele podia ser tipo de 0%. E essa fala de quando ele também via no espelho que ele ia ser preso, igual o Lula também foi. Tá os dois ali com os olhinhos vermelhos de vampiro. E é isso. Bueno, mais algum comentário sobre o governo do Temer? Depois dele vem o presidente Bolsonaro, né? Esses escândalos de corrupção todos que apareceram durante o governo Lula, FHC, Dilma, Temer, acabam, de certo modo, impulsionando a eleição do presidente Bolsonaro, que veio com um marketing político de caça à corrupção, de moralização da política, de uma nova política. Vocês devem lembrar, porque você foi recente isso, né? Vocês devem ter acompanhado, de certo modo, a campanha de eleição do presidente Bolsonaro, que tinha como lema isso, né? A caça à corrupção, o fim da corrupção no Brasil. E, por conta disso, acabou sendo eleito, porque a sociedade brasileira meio que se desencantou com a direita, com a FHC, Temer, e se desencantou com a esquerda, Lula e Dilma. Então, viram no presidente Bolsonaro uma personagem pouco conhecida do ponto de vista administrativo, né? Não teve, nunca ocupou um cargo de prefeito, de governador, mas conhecido pelas polêmicas extremamente conservadoras, inclusive, né? As falas extremamente conservadoras, e acabou sendo eleito presidente do Brasil. Tá aí, a história vai, daqui a pouco, contar com mais detalhes essa história desse presidente Bolsonaro, mas vocês estão vivendo ela. Né? Bom, eu vou terminar o ano com uma reflexão, inclusive terminar o fundamental, olha, no ano é mesmo. Nossa última aula comigo, ok? De todo esse período. Vou terminar com uma reflexão importante sobre a história. Vocês vão ver hoje muito, tá? Na mídia, falando sobre o espancamento de um negro num supermercado no Rio Grande do Sul, que levou à morte. E a gente tem falado muito sobre isso, né? A mídia tem falado muito sobre isso, o mundo tem falado muito sobre isso, com esse movimento do Vidas Negras Importam, que começou lá nos Estados Unidos, mas que acabou indo para vários países, inclusive para o Brasil. E o Brasil, inclusive, com um engajamento bastante grande. Vamos ver qual é o impacto que vai ter a morte desse cara no Rio Grande do Sul com relação a esse movimento, porque agora a gente está falando de uma pessoa daqui. E a gente já viu esse ano vários casos de pessoas negras que foram eleitas e publicamente nas mídias eletrônicas aí enchincalhadas, né, maltratadas, com palavras de racismo. Aquele menino do relógio, né, que foi trocar o relógio do pai, que foi espancado pelo segurança do shopping, agora mais um, a gente tem vários casos. O que a gente vê num caso como esse, ou nos casos todos que aconteceram no Brasil e também nos Estados Unidos, é a importância da história. Por que isso acontece no Brasil? Porque o Brasil tem uma cultura, teve e tem uma cultura escravocrata, e que por causa da escravidão, hoje, ainda entende que o negro é inferior, ainda entende que o negro precisa ser dominado, controlado, é suspeito. Isso é um reflexo da nossa história. E que eu espero que eu tenha, durante esses 4 anos como professor de vocês, às vezes mais, às vezes menos, às vezes espero que eu tenha contribuído para que vocês tenham desenvolvido esse olhar, ok? De saber que as coisas têm uma história, que as coisas são do jeito que são hoje por conta de alguma coisa que já aconteceu, né? E posso não saber qual é exatamente a coisa que aconteceu, mas eu aprendi a olhar para trás e saber que tem uma coisa que aconteceu. E mais importante do que isso,
saber que existem diferenças culturais, diferenças históricas, diferentes etnias, diferentes cores, diferentes jeitos, e isso é bom. Ninguém é melhor ou é pior porque é diferente. Porque nós, todos aqui, ó, brancos, né? Descendentes de brancos, todos nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual. Ok? Então a diferença é boa. A diferença não é uma coisa ruim. E a gente poder aprender a olhar para a diferença como uma coisa boa. Apenas como diferente. Eu espero que eu tenha, nesses 4 anos, ensinado isso a vocês. E que vocês levem. Eu sei que a gente teve um ano bem atípico, né? Ruim de dar aula desse jeito, né? Meio desumano, muito virtual. Mas é o que a gente pode fazer. Eu tentei ser mais humano possível, trazendo para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi e que eu gostaria que os meus alunos tivessem. E desse ano, do ano de 2020, que vocês levem sempre esse cuidado de olhar para os dois lados. Antes de vocês tomarem uma decisão, olhem os dois lados. Ou os 3, ou os 4, olhem os vários lados. Ok? Antes de tomarem uma decisão. E senão a gente acaba levando uma sociedade muito radical, né? Que, por exemplo, espanca negros em supermercado, ou queima índio em ponto de ônibus, coisas do tipo. Certo? Eu desejo que vocês, no ensino médio, façam um bom ensino médio, continuem aprendendo, continuem sendo bons alunos, ok? E que levem boas coisas da Escola Engenho. Certo? Gente, foi um prazer trabalhar com vocês. Na próxima semana eu vou fazer uma cirurgia, então eu não dou aula na quarta-feira. Isso significa que essa é a nossa última aula. Tá? Então, boas férias, aproveitem, se cuidem e a gente se vê nos próximos anos. Ok? Tu vai na formatura se tiver? Não sei porque vai ser a recuperação da minha cirurgia, né, Thiago? Então, depende.